É difícil encarar, mas vou te fazer uma pergunta que pode doer. Será que a pessoa que você mais confia está, na verdade, minando a sua alma? Ou pior, será que aquele amigo com sorriso aberto que compartilha sua vida e ouve seus desabafos é, na verdade, o maior inimigo da sua fé? Você pode achar que está cercado de aliados, mas a Bíblia nos adverte de uma realidade brutal. Nem todo abraço é proteção, nem toda companhia é bênção. Essa verdade vai ressoar em seu coração de uma maneira que você não pode ignorar. Deus está te chamando a um alerta que pode mudar tudo o que você pensa sobre as amizades. Não estou falando de amigos que abertamente nos atacam, não. O maior inimigo da sua fé não vem com gritos e ameaças. Não, o diabo é mais astuto do que isso. Ele não bate a porta de forma agressiva. Ele entra sorrindo, camuflado sob a forma de uma amizade confiável. Você percebe isso apenas quando a destruição já está em andamento e então se pergunta: como eu não vi isso antes? A verdade é que às vezes as maiores ciladas espirituais estão disfarçadas de boa vontade, de conselhos amigos e de palavras suaves. Será que você já foi enganado assim? O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 11:14, nos avisa: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Ele não vem como uma força maligna, não. Ele vem com uma carinha de amigo. E quem mais seria capaz de te enganar, senão alguém que você chama de amigo? A realidade é sombria. Não é fácil admitir, mas algumas pessoas ao seu redor podem estar minando sua fé aos poucos, o tempo todo, sem que você perceba. O mais perigoso é que muitas vezes não é o mal que se apresenta de forma óbvia, mas ele se disfarça de algo bom, de algo normal, de algo que você está disposto a aceitar. Eu sei que isso é difícil de digerir, mas pense um pouco. Quantas vezes você já recebeu um conselho que parecia tão certo, mas lá no fundo sentia algo estranho? Quantas vezes você se viu afastando-se do Senhor por causa de uma amizade que a princípio parecia te proteger, mas te afastava cada vez mais da presença dele? É uma questão de discernimento. Nem toda amizade que parece luz realmente vem de Deus. O próprio Jesus nos alertou que os últimos dias seriam de engano e que até, se possível, até os escolhidos seriam enganados. Mateus 24:24. Agora pense em um exemplo que vai te deixar sem palavras. Lembre-se de Amnon e Jonadab. A história está em 2 Samuel 13. Amnon, filho do rei Davi, estava consumido por uma paixão doentia pela sua meia-irmã Tamar. Ele estava perdido, confuso, mas hesitante, até que Jonadab, seu amigo, entrou em cena. Com conselhos disfarçados de cuidado, com palavras manipuladoras, ele incitou Amnon a cometer um pecado terrível. E tudo parecia tão inofensivo, tão bem intencionado. O resultado? Uma tragédia que não apenas destruiu Tamar, mas também a vida de Amnon e, por fim, a paz de toda uma família. Quem, então, se importa com os detalhes? Jonadab, o amigo, foi o responsável pela destruição, sem sequer levantar a mão. Você percebe? Jonadab não cometeu o pecado. Ele não agiu diretamente, mas foi ele quem acendeu a chama do erro. E quem você tem chamado de amigo? Quem tem falado ao seu coração? Será que não há Jonadab disfarçado entre os seus amigos, lançando sugestões que, à primeira vista, parecem normais? E o pior, o que parecia inofensivo é o que vai te afastar da verdade de Deus. Quantos hoje estão em crise espiritual porque ouviram palavras que pareciam simples, mas que estavam recheadas de veneno? A virada dramática. O inimigo não precisa vir com gritos de ódio ou ameaças explícitas. Ele prefere seduzir com palavras doces, com apoio falso, com um sorriso que mascara a destruição. Como na história de Sansão e Dalila, a mentira não vem com um soco na cara, mas com palavras afáveis, com gestos de carinho disfarçados.
Sansão confiou em Dalila e, ao fazer isso, perdeu sua força, sua visão e quase sua vida. E quantos de nós, hoje, não estamos cegos diante da destruição, porque nos deixamos seduzir por alguém que, na superfície, parecia tão confiável? Agora, aqui está o choque de realidade. Nem toda separação é perda. Deus permite que algumas pessoas se afastem de nós para nos proteger, não para nos prejudicar. Você já percebeu que, em certos momentos, Deus simplesmente afasta quem não é para estar ao seu lado? Esse afastamento pode ser doloroso, mas é um livramento. Quando Abraão e Ló se separaram, o que parecia uma perda foi, na verdade, o início de algo grande para Abraão. Às vezes, a dor da separação é, na verdade, a misericórdia de Deus te guardando para algo melhor. Por fim, Deus está te chamando a um posicionamento. Não se engane, algumas amizades não são apenas desonestas, elas são instrumentos do inimigo. Ele não está interessado em destruir você de forma óbvia. Ele prefere ir minando aos poucos sua fé, e tudo isso começa com um amigo que te afasta de Deus, que te convence de que não tem problema. Mas quando você se dá conta, o mal já tomou conta do seu coração. Está na hora de parar de tentar manter perto o que Deus já está afastando de você. Não se trata de ser arrogante, mas de ser obediente. Quando você se alinha com a vontade de Deus, Ele vai te cercar de amizades que realmente te fortalecem, que te empurram para mais perto dEle, que te levantam quando você está caído. Hoje, Deus quer que você tome uma decisão. Vire os olhos para aquilo que realmente edifica e afaste-se do que só te leva para mais longe de sua presença. Porque a verdadeira amizade nunca te afasta de Deus, ela te leva mais perto dele. Você já parou para pensar que o maior inimigo da sua fé pode estar sorrindo ao seu lado, enquanto você confia cada vez mais nele? Às vezes, o diabo não se apresenta como um monstro com chifres, não. Ele se disfarça de amigo, de alguém que você considera fiável, alguém que parece tão humano, tão preocupado com você. É assustador perceber que o que parecia uma amizade sólida pode, na verdade, ser uma armadilha cuidadosamente planejada. Esse é o tipo de engano mais perigoso, o que parece bom, mas na verdade é uma mentira camuflada. Lá em 2 Coríntios 11:14, Paulo nos alerta com um versículo que muitos ignoram. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. O que ele está dizendo é algo que precisamos encarar de frente. O inimigo não chega com as suas garras à mostra. Ele entra sorrindo, com palavras suaves, se disfarçando de luz, quando na verdade ele está ali para destruir a sua alma. E acredite, ele tem muitos aliados nesse jogo, e eles não vêm com o rosto do mal. Não, eles vêm com a aparência de quem te apoia, de quem te entende, de quem te ama. Sei que isso soa como algo longe de acontecer na sua vida, mas permita-me trazer à tona um exemplo que vai te fazer repensar tudo isso. Vamos falar sobre Amnon e Jonadab. Você lembra dessa história em 2 Samuel 13? Amnon, filho de Davi, estava tomado por uma paixão doentia por sua própria irmã Tamar. Ele estava confuso, perdido, mas ainda hesitante, até que entrou em cena Jonadab, o amigo, o primo de Amnon, alguém em quem ele confiava profundamente. Ele não foi diretamente responsável pela tragédia que se seguiu, mas, com palavras astutas e manipuladoras, Jonadab convenceu Amnon a ceder aos seus desejos mais carnais. O que parecia um conselho inofensivo resultou em uma tragédia, em destruição e, no fim, em morte. Agora, aqui vem a pergunta dolorosa. Quem, dentro da sua vida, tem dado esse tipo de conselho, com um sorriso no rosto e palavras doces, mas que no fundo está alimentando uma mente corrompida? Quem tem entrado na sua vida como um amigo, mas tem plantado sementes de erro em seu coração? É chocante perceber que o maior engano espiritual vem exatamente de quem você mais confia.
O que aconteceu com Amnon e Jonadab não é apenas uma história antiga. Não, isso está acontecendo agora, diante dos seus olhos, com pessoas que você talvez chame de amigos. E você pode não perceber, porque ao contrário de um ataque óbvio, o inimigo age de forma insidiosa, como um vírus. Ele entra na sua mente através de palavras bem intencionadas, de conselhos disfarçados de amor, de preocupações que, na verdade, são apenas disfarces para destruir sua fé. E o pior, você só vai perceber quando for tarde demais, quando as sementes do mal já estiverem germinando em sua vida. Deixe-me te dar uma virada dramática agora. Você acha que o diabo vai te atacar de frente, com gritos e ameaças? Não, ele não é assim. Ele prefere agir de maneira sorrateira, com palavras que te atraem, com promessas que parecem inofensivas, mas que vão corroendo a sua alma, pouco a pouco. É isso que ele faz com muitos cristãos. Ele se disfarça de amigo e, aos poucos, vai enfraquecendo sua fé, apagando o fogo do Espírito em você, até que você se torne irreconhecível, sem saber mais qual é o seu propósito em Deus. Lembra de como ele se aproximou de Eva no Jardim do Éden? O diabo não veio com ameaças explícitas, mas questionou a palavra de Deus, fazendo-a duvidar de sua bondade. Foi assim que ele a seduziu. E é assim que ele seduz muitos de nós hoje. Ele vem com palavras que parecem inofensivas, mas que são veneno puro disfarçado de remédio. Ele fala sutilmente, com o coração disfarçado de amizade, quando na verdade seu propósito é afastar você da verdade. Quantas vezes você já se pegou questionando sua fé, seus princípios, suas escolhas, tudo por causa de um conselho que parecia simples, mas que foi plantado por um amigo? Aqui vai o choque de realidade. O diabo não tem pressa. Ele sabe esperar. Ele não precisa destruir você de uma vez. Ele só precisa que você abra brechas, que se afaste um pouco do caminho de Deus, que aceite um conselho errado aqui, que passe por cima de uma convicção ali. E assim, aos poucos, ele vai minando sua fé. Ele vai criando um espaço onde a presença de Deus não cabe mais. E você vai perceber que quando olhou para trás, já estava longe demais do lugar onde começou sua jornada com Cristo. Deus nos chama a ser vigilantes, a não nos deixar enganar. É hora de abrir os olhos espirituais e ver além do que os olhos naturais conseguem enxergar. Não se deixe enganar pelas palavras doces, pelo carinho disfarçado, pela amizade que, na verdade, está te levando para longe da presença de Deus. Você precisa discernir quem está ao seu lado de verdade, quem está realmente te impulsionando para o propósito que Deus tem para a sua vida e quem está te afastando desse propósito. Deus te convida a ser mais do que um espectador da sua própria vida espiritual. Ele te chama a ser vigilante, a perceber os sinais, a não deixar o inimigo se infiltrar sorrateiramente em sua vida através de pessoas que parecem boas, mas que têm intenções escondidas. Quando você começa a discernir isso, não é mais uma questão de desconfiança, é uma questão de fé, de obediência, de escolher andar na luz, porque a luz não tem comunhão com as trevas. Portanto, se você está se sentindo confuso, se perguntando se há algo de errado nas pessoas ao seu redor, Deus está aqui para te alertar. É hora de discernir. Ele está te chamando para a vigilância, para abrir os olhos espirituais e perceber a diferença entre quem te edifica e quem te destrói, entre quem é enviado por ele e quem está sendo usado pelo inimigo. Você já sentiu que, no fundo, há algo errado em uma amizade, mas não sabe identificar exatamente o que é? É como se algo estivesse se desintegrando. Silenciosamente, um desgaste que você não percebe até ser tarde demais. Não se engane, o inimigo não vai atacar você com um grito ou um confronto direto. Ele vai agir de maneira mais sorrateira. Ele vem disfarçado de amor, de carinho, de apoio. Ele vem disfarçado de amizade e quando você se dá conta já está completamente enredado.
O pior é que ele vai te afastando de Deus aos poucos, sem você perceber, até que um dia você se olha no espelho e mal reconhece a sua fé. Você conhece a história de Sansão e Dalila. A Bíblia nos conta que Sansão, o homem escolhido por Deus, foi ungido desde o ventre para uma missão grandiosa. Mas sua maior fraqueza estava justamente em suas amizades. Dalila, a mulher que ele amava, apareceu em sua vida de forma sorrateira. Ela não chegou como uma inimiga, mas como alguém que parecia se importar com ele, alguém que com palavras suaves e gestos de afeto conquistou sua confiança. Dalila não chegou de imediato e o traiu. Ela fez isso lentamente, sem pressa, ganhando confiança e aos poucos desnudando as fraquezas de Sansão. Ele confiou nela, compartilhou seus segredos mais íntimos, o que ele tinha de mais sagrado. E então ela foi se aproximando cada vez mais, até que finalmente, quando ele estava deitado em seu colo, ela o traiu. Dalila não atacou com ódio, ela seduziu, ela usou o amor como isca, e foi assim que Sansão perdeu sua força. E o que aconteceu com ele, hoje pode estar acontecendo com você, sem que você perceba. Amigos disfarçados de amor, que aos poucos vão tirando a sua força espiritual. Você já se sentiu emocionalmente dormindo no colo de alguém que parecia te apoiar, mas que na verdade estava te roubando a fé? Quantos hoje estão passando por uma crise de fé porque deixaram amizades erradas entrarem em suas vidas? Elas não gritam o pecado, mas elas o insinuam. Elas não te levam diretamente ao erro, mas abrem brechas para que o erro entre sorrateiramente em sua vida. Aqui está a grande verdade que poucos têm coragem de encarar. Amizades erradas não precisam ser escandalosas. O diabo não vem com grandes discussões ou confrontos diretos. Ele vem de maneira sutil, quase imperceptível. Ele não vem com um grito, mas com uma palavra doce. Ele não vem com um ataque explícito, mas com uma sedução silenciosa. Você pode até achar que está sendo protegido, sendo apoiado, mas na realidade está sendo enfraquecido. À medida que você vai confiando nessas amizades, sua fé vai se tornando mais frágil, sua coragem de permanecer na verdade vai diminuindo, e você se vê aceitando o que antes nunca aceitaria. O choque de realidade aqui é que o diabo não precisa de muito para destruir você. Ele só precisa de um pouco de fermento, apenas uma palavra, um conselho aparentemente inofensivo, uma pequena concessão. E com o tempo, isso vai crescendo e tomando conta de você. Talvez você pense que está apenas amolecendo para ser mais compreensivo, para ser mais aceitante, mas o que está acontecendo é que você está permitindo que o pecado entre de maneira sutil, sem perceber. Deus nos adverte em 1 Coríntios 15:33. As más conversações corrompem os bons costumes. As palavras que você ouve, as conversas nas quais você participa, elas têm um poder transformador para o bem ou para o mal. E o que é mais perigoso é que muitas vezes essas influências vêm disfarçadas de amor. Amizades que parecem ser um apoio, mas que na verdade estão te levando para longe da santidade. E o mais trágico é que você só vai perceber isso quando já estiver tão enraizado nas mentiras e concessões que será difícil voltar. Agora é hora de refletir. Quantas vezes você já ouviu um amigo dizendo algo que não parecia certo, mas que você aceitou de qualquer jeito? Quantas vezes você deu um passo atrás na sua fé para agradar uma amizade? Não estou dizendo que todas as amizades são assim, mas precisamos começar a discernir quem realmente está ao nosso lado, quem realmente nos ama de acordo com os princípios de Deus e quem está apenas tentando fazer você cair lentamente, com palavras doces, com conselhos que no fundo são uma distorção da verdade de Deus. É uma chamada de atenção para você que tem permitido amizades entrarem sem questionar a sua influência.
Não permita que essas amizades manipulem sua fé. O diabo vai continuar tentando, usando as pessoas mais próximas, até que ele te desfaça da vontade de Deus, até que você perca sua força espiritual sem nem perceber. A amizade verdadeira não é aquela que te aceita em seu erro, mas aquela que te confronta, que te corrige em amor, que te desafia a ser mais como Cristo. Você tem coragem de abandonar amizades que te afastam da presença de Deus? Porque a verdadeira amizade não se contenta em te ver caindo, ela se importa com a sua santidade. A verdadeira amizade é aquela que te ama o suficiente para dizer a verdade, por mais difícil que seja ouvir. E no fim, ela vai te impulsionar para mais perto de Deus, não para mais longe dele. Hoje, Deus está te chamando a se afastar de tudo o que te afasta de sua presença. Eu sei que isso vai ser difícil de ouvir, mas você já parou para pensar que a dor da separação pode ser, na verdade, a maior prova do amor de Deus por você? O que parece perda para os seus olhos pode ser, na realidade, um livramento divino. Você pode estar agora enfrentando o distanciamento de pessoas que antes estavam ao seu lado. E a sensação é de abandono, de algo se desintegrando, como se o chão estivesse se abrindo sob os seus pés. Mas e se eu te dissesse que esse afastamento não é por acaso e que, ao contrário do que você sente, é exatamente o que Deus está permitindo para te proteger? A verdade é que muitas vezes o que Deus nos permite perder não é realmente uma perda, mas uma libertação. Você já se perguntou quantas vezes as relações erradas foram bloqueios na sua vida espiritual? Quantas vezes você não percebeu que estava sendo impedido de crescer, de caminhar na direção certa, porque estava cercado por pessoas que, ao invés de te fortalecerem, estavam te mantendo preso a um passado que não pertence mais a você? Você está percebendo o que Deus está tentando te ensinar? O Espírito Santo não está apenas afastando pessoas da sua vida para te punir, mas ele está te protegendo de algo muito maior, algo que você ainda não consegue ver com clareza. Abraão e Ló são um exemplo perfeito disso. Ambos foram abençoados, andaram juntos em direção à promessa, mas chegou um momento em que a terra já não suportava mais a prosperidade de ambos. Os pastores começaram a brigar, a tensão aumentou, e foi quando Abraão, com sabedoria, sugeriu a separação. A proposta não foi por desprezo, mas por discernimento. Abraão sabia que para a promessa de Deus se cumprir em sua vida, ele precisava dar um passo de fé e deixar Ló seguir seu próprio caminho. E o que aconteceu depois? Deus se revelou a Abraão com uma promessa ainda mais grandiosa, algo que ele não poderia ter visto enquanto estava acompanhado de Ló. A separação foi o que desbloqueou a visão de Abraão, o que liberou a promessa de Deus sobre a vida dele. Quantos de nós estamos hoje segurando em relações que já não têm mais espaço na nossa jornada com Deus? Deus está permitindo que certas amizades, até mesmo familiares ou pessoas de longa data, se afastem para que você possa ver claramente o que Ele tem preparado para você. Ele sabe o que você não vê. Deus tem planos maiores para você. E muitas vezes, as pessoas que você acha que estão ao seu lado são, na verdade, um obstáculo para o que Ele quer fazer em sua vida. Isso é doloroso, mas é libertador. Aqui vem o choque de realidade. Se você continuar insistindo nas pessoas erradas, você estará bloqueando as bênçãos de Deus. Às vezes, a dor de uma separação é mais do que justificada. O silêncio de Deus em relação a algumas pessoas é sua forma de proteção. O que você vê como uma perda, na verdade, é um presente espiritual disfarçado. Deus está removendo o que não é compatível com os seus planos, e isso vai te trazer uma liberdade que você ainda não experimentou. A verdade é que nem toda separação é uma perda. Algumas separações são o início de algo novo,
algo que você só vai entender quando já estiver mais perto do que Deus preparou para você. O próprio Deus, quando Jesus foi elevado aos céus, fez com que os discípulos enfrentassem a ausência do Mestre para que o Espírito Santo pudesse vir com poder. Eles não entenderam na hora, mas a ausência de Jesus, naquele momento, foi a preparação para algo muito maior. Então, se você está passando por um período de afastamento, se algumas pessoas estão se distanciando de você sem explicação, não lute contra isso. Confie que, assim como Deus fez com Abraão, Ele está te preparando para algo novo, algo que você não poderia viver enquanto estivesse preso aos velhos vínculos. A separação não é abandono, é liberdade. E quando você permitir que Deus opere essa libertação, Ele vai abrir um novo caminho para você, onde sua visão será clara e onde a promessa será liberada. Não tenha medo da separação, tenha medo de perder o que Deus tem para você por insistir no que já foi. Deus não está te afastando das pessoas, Ele está te preparando para se aproximar dEle de uma forma mais profunda, mais genuína. Ele está criando espaço em sua vida para a sua vontade se manifestar de forma plena. A separação é apenas o começo do novo que Ele quer fazer em você e através de você. Confie no silêncio de Deus. Às vezes, Ele vai te afastar de certos laços para te proteger, para liberar algo maior e mais profundo em sua vida. Não tema o que Deus está permitindo. Lembre-se, as melhores revelações vêm quando estamos sozinhos com Ele, porque Ele é suficiente. Agora, talvez você esteja se perguntando, se Deus está me afastando de pessoas que não me edificarão, então quem Ele está enviando para a minha vida? Você está em um lugar onde Deus te chama para viver o seu propósito, mas, para isso, Ele precisa garantir que você não seja desviado. E sabe o que isso significa? Deus não te deixa sem apoio. Ele está te cercando de pessoas que verdadeiramente vão te impulsionar para mais perto dele. Sim, é uma verdade difícil de perceber, mas para andar no propósito de Deus, você precisa aprender a discernir quem realmente foi enviado por Ele para caminhar ao seu lado. Você não foi chamado para andar sozinho, mas também não foi chamado para se cercar de pessoas que te afastam de Deus. Em momentos de solidão, quando você sente que as velhas amizades se distanciaram, Deus não está te abandonando. Ele está criando o espaço para que as amizades certas entrem em sua vida. Mas, para que isso aconteça, você precisa aprender a abrir mão do que não edifica, para que o que é de Deus entre com liberdade. Quando olhamos para a vida de Daniel e seus amigos, vemos um exemplo claro de como Deus envia os amigos certos para sustentar a nossa fé nos momentos mais difíceis. Lembre-se, Daniel foi levado cativo para a Babilônia, longe de sua terra, em um império idólatra, cercado por pessoas que não compartilhavam de sua fé. Mas em vez de se isolar, Daniel se uniu a 3 amigos que compartilhavam de sua fé, sua convicção e sua integridade. Eles não estavam juntos por afinidade mundana, mas por um propósito divino. E juntos, não só resistiram à tentação, como também ficaram firmes diante das maiores provas da vida, como a fornalha ardente e o decreto do rei. Eles não estavam sozinhos. Deus os cercou de pessoas que os mantiveram firmes e os ajudaram a glorificar o seu nome. Agora, imagine o que isso significa para você hoje. Deus não te deixou em um caminho solitário. Ele está separando para você pessoas que vão te levantar, que vão te apoiar, que vão te ajudar a se manter firme na fé, mesmo nos momentos de crise. Você pode estar no meio de um deserto emocional, sentindo que se afastou de tudo e de todos, mas Deus está preparando o terreno para trazer amizades que realmente vão fortalecer sua caminhada. Ele está limpando os caminhos, afastando o que te enfraquece, e o melhor ainda está por vir. Aqui vai a virada que você precisa entender. Você não precisa se desesperar por estar sozinho agora, porque quando Deus limpa, Ele traz o melhor para o seu futuro.
Quando Abraão se separou de Ló, ele não apenas liberou a visão para a promessa de Deus, mas Deus também revelou um novo caminho. Ele vai fazer isso com você. Ele não vai te deixar sem apoio, apenas vai garantir que você tenha as pessoas certas ao seu lado, que vão te ajudar a caminhar no propósito dele, a crescer espiritualmente, a ser mais como Cristo. E mais importante ainda, você precisa estar aberto para essas amizades que Deus está preparando para você. Não se apegue ao que está indo embora. Deus não vai te deixar desamparado, mas vai te cercar com alianças divinas que vão te impulsionar para o que Ele preparou para a sua vida. Você precisa estar pronto para deixar ir o que não serve ao propósito de Deus e receber o que Ele preparou para te fortalecer. Aqui está a realidade que você precisa abraçar. A solidão temporária não é uma maldição, é um meio para que Deus te prepare para o que Ele tem de melhor. E quando Ele enviar as amizades certas, elas não vão apenas te apoiar emocionalmente, elas vão te edificar espiritualmente, vão te empurrar para mais perto da presença de Deus, vão te fazer crescer e vão te ajudar a cumprir o propósito divino para a sua vida. Não se engane, Deus nunca vai te deixar vazio ou sem direção. Ele vai preencher o seu caminho com amigos que vão te ajudar a andar na luz e a ser mais como Cristo. A amizade verdadeira que vem de Deus não tem agenda própria. Ela tem apenas um objetivo: te levar para mais perto dele. Aquelas amizades que parecem superficiais, que não te desafiam a crescer na fé, que não te confrontam com amor, aquelas não foram enviadas por Deus. As amizades divinas vão te ajudar a subir, a crescer, a resistir às tentações e a glorificar a Deus. E quando você estiver cercado por essas pessoas, vai perceber que a jornada, embora difícil, se torna mais suportável, porque você não está mais sozinho. Você está pronto para receber as amizades certas? Então, prepare o seu coração para o que Deus vai fazer. Ele está preparando um caminho novo, um caminho onde a sua presença será mais evidente e onde as amizades que Ele enviarão te levarão para a plenitude do seu propósito. O que Ele tem para você é muito maior do que qualquer amizade que você já teve. O melhor está por vir. Eu quero parabenizar você por ter chegado até o final deste vídeo. Isso não é apenas uma conquista de tempo, é uma escolha de coração. Você está buscando sabedoria, discernimento e crescimento à luz da fé cristã. E isso, meu amigo, é algo que agrada profundamente ao coração de Deus. Não é todo mundo que está disposto a fazer essa jornada de transformação, de reflexão e de amadurecimento espiritual. Você está no caminho certo e estou verdadeiramente grato por fazer parte disso. Agora, eu quero te convidar a deixar um comentário abaixo. Se você sentiu que a mensagem falou ao seu coração, escreva: "Sou grato a Deus". Não importa o que você tenha vivido ou enfrentado. Essa é uma forma simples de reconhecermos juntos o que Deus está fazendo em nossas vidas. Vamos saber que você ficou até o final e que, de alguma forma, essa reflexão contribuiu para o seu crescimento. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ao fazer isso, você vai continuar recebendo mensagens edificantes e transformadoras que te ajudarão a seguir cada vez mais firme na sua caminhada com Cristo. Cada vídeo aqui é pensado para fortalecer sua fé, aumentar seu discernimento e te ajudar a viver de acordo com os princípios de Deus. Ao final deste vídeo, deixaremos 2 sugestões de vídeos que podem continuar a alimentar sua alma e fortalecer ainda mais sua caminhada espiritual. Não perca a oportunidade de se aprofundar ainda mais nas verdades que Deus tem para você. Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.